Nós vamos começar lendo a Bíblia com um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 17 ao 21, que diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos ser sóbrios, nós devemos analisar as coisas e, acima de tudo, orar sem cessar. E orar sem cessar, é importante notar o que Paulo está dizendo, não é dobrar o joelho e ficar 24 horas orando. Orar sem cessar, Paulo está deixando claro que é uma atitude existencial, é uma atitude de vida. Então você está sempre conectado com Deus. A ideia é essa. Coloque sua vida na presença de Deus, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua onde você estiver, dirigindo seu carro, indo para o trabalho. Você pode estar conectado com Deus, pensando nas coisas celestiais, pensando nas coisas que são de cima, porque nós entendemos que viver uma vida de oração é viver uma vida de fé, uma vida entregue ao que Deus determinou na sua palavra. Quando a gente vai para Gênesis, todos os dias Deus vinha na virada do dia para conversar com Adão e Eva, porque Deus criou-nos para ter comunhão conosco. O objetivo da oração, acima de tudo, é essa comunhão, essa interligação entre o homem e Deus. E pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao trono da graça para falarmos com Deus. Bem, primeira questão que eu quero observar aqui, o que nos faz a oração? Ela nos faz pessoas melhores. Daniel capítulo 6, versículo 3, fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era um homem que foi levado como escravo para a Babilônia. E na Babilônia ele chegou a ser o vice-rei praticamente. Depois, quando a Babilônia cai, o Império Medo-Persa assume, Daniel continua sendo uma pessoa importante no reino dos Medo-Persas. Então, passa o reino babilônico, entra o reino Medo-Persa e ainda assim Daniel está lá, entre os líderes principais da nação. O que isso mostra? Que a vida de oração que Daniel tinha fez dele um grande estadista, fez dele um grande conselheiro, fez dele um homem sábio, fez dele uma pessoa que tinha ali reis, intelectuais, homens da alta sociedade que o ouvia, porque Daniel era um homem, como diz o próprio Nabucodonosor, que tinha o espírito dos deuses. Ou seja, ele não entendia, Nabucodonosor, que na verdade Daniel tinha a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E a oração, ela faz isso, ela traz sabedoria, ela traz prudência, ela traz inteligência para a gente viver esses momentos de crise. Então vejam, nesse momento de crise que as famílias estão passando, que a sociedade está enfrentando, que o Brasil e o mundo está vivendo esse pré-apocalipse, aonde todos estão aí temerosos diante de um vírus, diante de uma pandemia, é hora de oração. É momento do nosso presidente orar, dos líderes da nação orar, das famílias buscarem a Deus. Se você está em casa mesmo, está enclausurado, não pode sair, sua empresa está fechada, então, como eu já disse na outra live, esteja lendo a palavra, esteja orando, esteja buscando, intercedendo diante do Senhor, porque Deus vai te fazer uma pessoa melhor. Daniel, capítulo 6, versículo 10, mostra que a oração nos faz confiar mais no Senhor. Diz o texto de Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora viu seu quarto, janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se ajoelhava e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, ele tinha uma confiança em Deus, apesar do decreto que foi uma cilada armada para derrubá-lo, porque procuraram na vida de Daniel tudo, fizeram uma devassa na vida de Daniel e não acharam nada. A única coisa que Daniel fazia de diferente era orar. O resto, a vida dele era dentro do regimento do rei. A única coisa era a oração. Então eles criaram um decreto proibindo a oração.
Mas Daniel, ele não deixou de orar, ele manteve a sua oração, porque ele sabia em quem ele cria, e ele sabia que aquele em quem ele cria era poderoso para guardá-lo até diante de uma circunstância difícil. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, mas Daniel continuou orando. E alguém outro dia comentou assim uma coisa muito interessante, que os leões não atacaram Daniel porque Daniel era um homem espiritual e Daniel não tinha cheiro de carne, ele não era um homem carnal, ele era um homem espiritual. E aqueles leões tiveram as suas bocas fechadas porque Daniel tinha uma confiança perene em Deus. Ele orava antes da tribulação, orou durante a tribulação e continuou orando até o último dia da sua vida. Então isso criou em Daniel uma confiança inabalável em Deus. E aí, meu querido, você que está em casa me ouvindo, você precisa entender uma coisa: apesar de todas as vicissitudes em que nós estamos passando, apesar das circunstâncias apocalípticas que estamos vivendo, quem te sustenta é Deus, quem cuida de você é Deus, quem mantém você é Deus, não é o governador, não é o presidente, não é o prefeito, não é o dono da empresa, Deus há de cuidar de você. Então busque a Deus, clame ao Senhor, diante da tribulação confie, porque ainda que nós estejamos na cova dos leões, e nesse momento o mundo não está simplesmente diante do leão, ele está na cova dos leões. O planeta está aflito, desesperado. O brasileiro, principalmente, que tem uma circunstância financeira inferior à dos outros países, estão todos nós na cova dos leões. E é nessa cova dos leões que Deus vai nos dar vitória, porque Deus é fiel para fazer além daquilo que pensamos ou imaginamos, porque Ele não nos abandonará nesse momento de tribulação. Uma outra coisa interessante que a oração nos faz, ela atrai o poder de Deus. Atos 16, de 25 a 26, diz o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse texto é fantástico, porque Paulo e Silas haviam expulsado o demônio de uma moça que estava perturbada e cheia de espíritos imundos. E por causa de terem feito o bem, eles foram encarcerados. Mas eles não blasfemaram, eles não reclamaram, mas dentro do cárcere, Paulo e Silas cantavam a Deus, louvavam a Deus, engrandeciam a Deus, e a glória de Deus desceu àquela cela, desceu àquela prisão e chacoalhou os alicerces daquela cadeia e libertou os grilhões de Paulo e Silas. Ou seja, a oração trouxe Deus para a circunstância. A oração não só nos faz aceitar melhor o problema e a dificuldade, a oração traz Deus para o nosso problema. A oração faz Deus entrar na nossa causa. Por isso nós precisamos orar e clamar e buscar ao Senhor, porque Deus é fiel quando buscamos. E o texto então de Atos 16, se você continuar lendo, ele vai mostrar algo mais interessante, porque as jaulas todas se abrem, e provavelmente aquelas celas estavam cheias de presos, porque o carcereiro, vendo aquilo, pega da espada para se matar, e Paulo grita: não faça tal, porque todos estamos aqui. E ali, irmãos, nós observamos um milagre maior do que o abalo do cárcere. Antes da cadeia ser abalada, com os louvores, e sei lá o que Paulo e Silas conversavam, aquela cadeia havia se arrependido e se convertido. Não sei quantos presos haviam ali, mas o que eu sei é que aqueles presos reconheceram a Jesus Cristo como Senhor. Como sei? A cadeia se abriu e ninguém fugiu. Porque quando Deus opera, Deus salva e liberta os que estão ao teu derredor. E ali, aqueles homens todos que estavam presos com Paulo e Silas foram, além de libertos, foram salvos por Jesus Cristo. E logo em seguida o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, cura suas feridas e também eles, toda a sua família é batizado. Então ali, olha a oração de Paulo e Silas:
trouxe Deus para as circunstâncias deles, salvaram aqueles presos que estavam com eles na cadeia, salvaram o carcereiro da cadeia e todos os seus familiares. Então era para ser uma noite de tragédia, uma noite de trevas, uma noite de dor, uma noite de sofrimento. Paulo e Silas estavam quebrados, machucados, feridos, mas eles oraram, eles não murmuraram e trouxeram Deus para a causa deles. E todos ali se converteram, até o carcereiro, e a vitória chegou. Então, quando nós oramos, nós atraímos Deus para a nossa circunstância e o milagre acontece. Eu termino dizendo para você o seguinte: não é momento para nós perdermos o equilíbrio. Eu me lembro do meu saudoso pastor Natanael Rinaldi, na semana em que faleceu a sua esposa amada, a irmã Paulina. Eu liguei para ele e falei: pastor, como o senhor está? Eu não vou conseguir chegar a tempo no velório da sua esposa. Ele disse: pastor João Flávio, eu estou sofrendo muito, mas eu estou equilibrado porque eu confio no Senhor. Aquela palavra dele me mostrou algo muito interessante, equilíbrio. E depois o pastor Edson Miranda e o pastor Natanael Rinaldi Filho me contou que na hora do velório todos estavam preocupados com ele, porque ele tinha 88 anos, e ele pegou lá sua harpa cristã, a sua Bíblia, entrou diante do velório, chegou do lado do caixão da sua esposa e fez o velório. Oficializou ali o ofício fúnebre da sua esposa, cantou com os irmãos, mostrando fé, confiança na promessa de Deus. E na outra, isso foi numa quarta-feira, e na outra quarta-feira eu estava lá em Santos, participando do velório dele, porque ele havia partido para o Senhor, sentado na sua cadeirinha, esperando a hora de ir para o rádio. Ele partiu para o Senhor. Então, ele sempre trazia Deus para a circunstância dele. Eu ouvi várias orações daquele homem e eu via como Deus agia e entrava na vida dele. O que eu quero dizer com isso, você que está em casa me assistindo, talvez você está desempregado, talvez você não tenha o que comer amanhã, talvez você não tenha como pagar as faturas do teu cartão, talvez você está desesperado porque o documento do carro venceu, os serviços que estavam agendados foram cancelados. Eu quero dizer uma coisa para você: é hora de buscarmos a Deus e Deus vai agir. E operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem poderá detê-lo? Então nós cremos num Deus que faz muito mais além daquilo que pedimos. Não é hora de desespero, é hora de buscarmos a Deus. Então eu convido você que está nos assistindo, você que está aí nessa live, olha, chegue perto aí do seu celular, do seu computador, da sua TV, vamos orar, vamos falar com Deus. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que Deus transforma a maldição em bênção. Nós cremos que esse vírus que está aí, ele pode trazer para a igreja brasileira um avivamento singular. Ao invés de fechar as igrejas, algo muito melhor pode acontecer. Nós temos que ser otimistas diante da catástrofe, diante do problema, diante da dificuldade. Deus nos chamou para termos uma mente positiva. Filipenses 4:6 em diante fala: em tudo que é bom, em tudo que é santo, em tudo que é de boa fama, e se há algum louvor, nisso pensai. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da promessa e nós cremos em Deus. Chegue perto aí, vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu vou fazer uma oração por você agora e depois aqui os irmãos vão me ajudar nas intercessões e nós vamos orar pela nossa nação. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro em o nome de Jesus por cada um que está nos assistindo nessa live e que até em outro momento nos assistirão. E eu peço, ó Deus, entre com a tua provisão na vida do teu filho, da tua filha, traga sobre ele a tua paz que excede todo entendimento. Nós entregamos a causa dele, meu Deus. Ele está desesperado porque suas contas estão vencendo, os serviços foram cancelados, alguns estão com a carta de demissão na mão, meu Deus, chorando com a família. Mas nesse momento, Senhor, nós colocamos a causa dos teus filhos diante da cruz e pedimos, Senhor, vem sobre nós. Abençoa, Senhor, os nossos amados ouvintes. Abençoa, Senhor, os nossos amados que estão agora nos acompanhando nesse culto online. Deus, nós oramos. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe o Brasil.
guarde a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.